Graça e paz do Cordeiro e Alcha, meus amados irmãos. Áreas de ataque do inimigo e como vencê-las. Vamos ler em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Vamos para essa meditação das Escrituras. Versículo 8 e 9, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Verso 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos orar. Precioso Pai, eu oro no nome de Alcha, o Cordeiro, nosso precioso Salvador e Machia. Eu te peço, Pai, libera o teu poder, libera a unção do teu Espírito, Pai. Meu Pai querido, ajuda-nos a transmitir a tua palavra, abençoa e visita essa pessoa que está nos acompanhando nesse vídeo. Eu oro, Pai, te pedindo que tu a proteja, que tu a fortaleça, abençoe a sua família. No nome de Alcha eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glórias ao Altíssimo, meus amados. Glórias ao Altíssimo. Áreas de ataque do inimigo e como vencê-las. Meus amados, tem sido muito falado nesses dias de hoje sobre guerras, infelizmente, na TV, na internet, nas redes sociais. Então existe medo por toda parte. Mas como filhos do Altíssimo, nós como servos do Altíssimo, nós não precisamos ter medo, você não precisa entrar em pânico. Na verdade, quando eu estou falando com você a respeito de guerra, eu quero falar com você a respeito de uma outra guerra. Todo o cristão, todo o servo do Altíssimo, ele está dentro de uma guerra, quer ele creia ou não. Ele está envolvido em uma guerra. E que guerra é essa, Davi? É uma guerra espiritual. Você está dentro de uma guerra espiritual. E essa guerra, ela afeta tanto essa vida quanto a próxima vida. E toda guerra, ela é sempre travada em batalhas. E eu vou trazer para você aqui, meus amados, pelo menos cinco áreas nas quais todas as semanas, praticamente todos os dias, nós travamos batalhas em que o inimigo ele investe pesado contra nós, ele investe pesado contra você para tentar destruir a nossa vida. Então, como eu disse para você, toda guerra ela é travada em batalhas, então existem batalhas diferentes, ok? Então vamos para a primeira, sem mais demora. Primeira batalha que você passa quase que sempre, batalha pela sua mente. Então, o inimigo ele quer trazer bagunça e confusão na sua mente, na nossa mente. O inimigo ele ataca a sua paz, a sua alegria, a sua clareza. E para que você consiga vencer nessa área, o que você precisa? Você precisa estar fundamentado nas Escrituras. Você precisa ficar fundamentado na palavra. A palavra do Altíssimo, ela vai trazer clareza na sua vida. Vai trazer a orientação que você precisa. Ela vai trazer o fortalecimento que você precisa. Tudo aquilo que você precisa vai estar o quê? Vai estar nas Escrituras. Então você vai vencer a batalha pela sua mente, fundamentando-se na verdade da Escritura, meu amado. Então, nessa disciplina espiritual, você não pode abrir mão de nada. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir a palavra, ler ou ouvir, ou as duas coisas. Como, Davi? Quando? Todos os dias, sem exceções, sem desculpa, meu amado, para que você possa proteger a sua mente. Porque o diabo ele deseja confundir os seus pensamentos, trazendo pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, pensamentos de morte, pensamentos de confusão na sua cabeça, lançando setas sobre a sua mente. E você pode ter a sua mente protegida, os seus pensamentos protegidos através de quê? Através da leitura e da meditação das Escrituras. Isso você vai aplicar esse procedimento que eu estou falando para você também orando. Vamos ver o que diz lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7. Eu poderia ler só um trecho do versículo, mas como nós estamos aqui para meditar na palavra, você está aqui para estudar as Escrituras, ok? Para que o Pai possa abençoar você. Eu vou ler todo o versículo aqui com cautela e você deve ficar até o final desse vídeo. Acompanhe o vídeo até o final para que o Pai possa completar a obra na sua vida, você tem que fazer a sua parte, ok? Vamos lá. Verso 6. Não estejais inquietos, outra tradução diz, ociosos, preocupados, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Hashem, pela oração e súplicas, com ação de graças. E qual o resultado disso? O resultado está no versículo 7. E a paz do Criador, do Pai,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Yahshua Mashiach. Então, o que você faz? Você precisa ser uma pessoa que ora. Você não vai ficar ocioso, você não vai ficar se debatendo para um lado para o outro. O que eu vou fazer? Sem dormir, tomando remédio e tudo mais. O que você vai fazer? Davi, isso funciona? Funciona, meu amado. A Escritura passa tudo. O médico passa as coisas que a ciência oscila. Nada que a ciência fala é exatamente isso aqui tá, Davi, mas é ciência. Mas você já parou para pensar que muitas coisas que foram faladas no passado, que eles disseram, isso é ruim, agora é bom. E depois eles voltam de novo e dizem, agora é bom. Tanto coisa de comer, como várias outras coisas. Então, nós não podemos ter ciência como uma coisa exatamente... Eles estão estudando lá, mas também existe uma guerra lá entre as indústrias que querem vender os seus produtos. Então, quando eles dizem assim, né, foi feito uma pesquisa, então é a ciência, né? Então, nem sempre você pode levar isso ao pé da letra. Mas quando se trata da palavra, do Altíssimo, meu amado, quando se trata da Escritura, meu amado, você pode apostar a sua vida, você pode confiar. Fortaleça-se da palavra, meu amado. Minha irmã amada, fortaleça-se da Escritura, porque o Pai está contigo, mas você tem que fazer seu dever de casa. Então, quando você ora, você apresenta isso ao Pai, em oração, em súplica. O resultado é, o versículo 7, e a paz do Pai, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Yahshua o Mashiach. Segundo ponto, segunda área, é a batalha pela pureza. Acabei de falar com você a batalha sobre a mente, mas agora vem a batalha a respeito da pureza. Em que área? Da área sexual. Eu sei que isso é um assunto um pouco melindroso, mas essa é uma área muito importante nas nossas vidas em que o inimigo ataca, todos nós, todos os dias. Porque você sabe que a tentação, ela não é um evento, ela é um processo. Em relação à pureza, existem mais de uma área, existem pelo menos 3 áreas nas quais nós lutamos todos os dias. Então a primeira delas é a área sexual. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que diz assim, 6, verso 18. Vou ler o 19 e vou ler o 20 também. Segura as pontas aí, meu amado, e vamos acompanhar a palavra. Vamos nos fortalecer. Amém? Vamos ser abençoados. Uma das coisas também, antes de continuar de ler aqui, no capítulo 6, no verso 18 e o verso 18 ao 20, eu recomendo a você que você depois vai aí no nosso canal e você acompanha aí uma mensagem pequena de 4 minutos, eu estou vendo aqui, né? Entrar no repouso do Criador. Davi, o que é isso, Davi? Entrar no repouso do Criador. Tem outra mensagem aqui logo à frente, né? Esforçar-se para descansar. Como assim se esforçar para descansar? Meu amado, a Escritura diz assim, nos esforcemos para entrar no descanso. Que descanso é esse? Porque o Pai, ele tem essa provisão para você, de você estar nele, de você estar no Cordeiro. No Cordeiro você tem a provisão de tudo aquilo que você precisa na sua vida, meu amado. Você sabia, minha irmã? Todas as soluções, todos os resultados, todo o descanso está nas mãos dele. Então você não precisa viver uma vida de um estresse, ao ponto que a sua pressão aumente, ao ponto de você ficar preocupado, o que vai ser do futuro, o que vai ser disso, como é que vai ser aquilo outro. Claro, você vai fazer a sua parte, mas você vai entregar isso aí nas mãos do Pai e você vai pedir o Cordeiro que te ajude, que te abençoe. E a presença do Espírito do Altíssimo vai estar com você, que é o Espírito Santo te consolando, te ajudando. Então assiste esse vídeo aí que vai ser bom para você, ok? Esforçar-se para descansar. Eu estou falando ali, é um vídeo breve, mas eu estou trazendo ali para você como você entrar nesse descanso aí, ok? Então vamos lá, verso 18, voltando aqui, 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Hashem. Hashem é uma palavra em hebraico que significa o nome. Então, em vez de se pronunciar o nome, eles pronunciam Hashem, que significa o nome. A pronúncia para ser guardada, para ser preservada, para que as pessoas elas não blasfemem ou façam mau uso do nome do Altíssimo. Então é falado Hashem, ok? Então quando você vê eu falando aqui Hashem significa o nome, então eu estou usando essa palavra para não citar o nome. Davi, o nome de Deus não é Deus? Não, o nome de Deus ele não é Deus, Deus é um título, ok? Ele é um título genérico, bem como Senhor.
Senhor não é o nome dele, né? Você vê que lá, né, eu estou saindo aqui, estou abrindo um parênteses, não estou saindo do assunto, né? Estou abrindo um parênteses aqui para você, te passando esse bônus aí, ó, aproveita. O Salmo 91, que tem esses 16 versículos aqui proferindo bênçãos de proteção, tem muito mais do que bênçãos de proteção aqui, meus amados. É um salmo extraordinário, um salmo maravilhoso. Mas você vê que no verso 14 ele fala assim, ó, porque tão encarecidamente me amou, também eu, aí o próprio Pai falando, né? Eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome. E que nome é o Senhor? Não, o Senhor é um título, é uma forma de tratamento. É um título genérico. Então você precisa conhecer o nome do Pai, a fim de que você possa ter relacionamento com Ele. Davi, quando eu me converti, eu não aprendi sobre isso aí. Eu também, meu amado, quando eu me converti no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, muita coisa nós não aprendemos. Eu estou aprendendo coisa até o dia de hoje. Nós precisamos crescer. As Escrituras dizem que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. É o que o apóstolo Pedro falou lá no capítulo 3, né? Ok? Vamos voltar lá. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Hashem, e que não sois de vós mesmos. Verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, ao Pai no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Criador, a Hashem, o nome, ok? Então, como é que nós vencemos a batalha pela pureza sexual? Fugindo da tentação, ok? Davi, mas eu sou um vaso ungido. Meu irmão, você não sabe como que eu sou um profeta de Deus. Como é que aquela mulher, Davi, você não conhece aquela mulher, ela é ungida. Eu caio, mas aquela mulher não cai. Não, meu amado. Todos nós aqui estamos sujeitos a falhar. Para de pensar isso. Todos nós estamos sujeitos ao pecado enquanto nós estivermos aqui ainda. Mesmo você não abençoa, você não é um homem ungido. Eu penso que eu sou um homem abençoado. Eu gosto de pensar que eu sou um homem ungido. Eu sinto a presença do Criador, mas eu preciso vigiar. Você precisa vigiar. Os apóstolos estavam ali, homens perto do Messias, ali do Cordeiro, o dia inteiro, né? 6 meses, o tempo todo perto do Cordeiro ali, o tempo todo até o tempo da sua morte lá no madeiro. Mas já no finalzinho eles tiveram que ouvir vigiar e orar. Nós precisamos orar. Então você vence a batalha pela pureza sexual, pela uma vida santa, por assim dizer, não fazendo do seu jeito, mas você se afastando, você fugindo da tentação, ok? A segunda área a respeito da pureza, da batalha da pureza, é a respeito da área da nossa boca, das nossas palavras. Então, como é que nós vencemos essa área, meus amados? Como é que nós vencemos? Nós vencemos a batalha pela pureza da fala, praticando a sabedoria e o autocontrole. Como assim, Davi? A fala. Olha, meus amados, nós pecamos muito pelas palavras que nós falamos. Nós pecamos pelas palavras que nós citamos. Muitas vezes nós entristecemos pessoas que nós amamos com as nossas palavras e muitas vezes nós somos também entristecidos pelas palavras que as pessoas falam para nós e por aí vai. Então, as palavras, elas possuem efeito, sim. Então, não existe esse negócio de que as palavras não têm efeito, confissão não tem efeito. Não, meu amado, a Escritura fala sobre isso. Você tem que colocar um guarda na sua boca. Olha o que diz o Salmo de número... Vou ler aqui com você o Salmo de número 140... O Salmo 143, deixa eu ver aqui direitinho aqui na minha Bíblia. Ou é o 140, Salmo 141, é porque eu estou procurando aqui agora. Ó, 141, o versículo de número 3, olha o que diz aqui, a Escritura diz, ó, põe, ó Hashem, Criador, um guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe, Pai, um guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, o salmista ele estava orando, pedindo ao Pai, Pai, guarda a minha boca, Pai, guarda as minhas palavras. Então, quando você ora também, quando você vive uma vida de oração, o Pai, ele pode guardar as suas palavras, ok? Vamos ver o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, ó, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. É uma palavra que não vai servir para nada, uma palavra falando besteira, mas só que for para promover a edificação, para que dê graça, que promova graça, um benefício, que edifique aqueles que ouvem, ok? Então precisa vigiar nessa parte aí, da parte da sua boca, você guardando as suas palavras, você procurando citar palavras que possam edificar, ok? Não tem nada para falar, então não fala nada, é melhor assim. Então, terceira área a respeito da área da pureza seria qual? Seria a área da consciência. Então,
O inimigo, ele quer que os seus pensamentos sejam impuros. Ele quer que nós tenhamos pensamentos de ódio, pensamento de destruição, pensamento de morte, pensamento de por aí afora vai. Só o Pai pode saber o que passa na cabeça das pessoas por aí. Então nós enfrentamos uma batalha na nossa consciência. O inimigo diz para você, né? Ah, você é sujo, você é imundo. Você quer servir ao Pai, você erra, está sempre errando. Não é isso que fala sempre do teu coração aí, fala na sua cabeça? Ele ataca a nossa consciência. Mas como é que nós podemos trabalhar a respeito disso aí? Nós temos que saber que o sangue do Cordeiro nos purifica do nosso pecado. Você sabe que você é uma nova criatura. Mesmo quando o inimigo te atacar na sua consciência, o que você sabe? Que esse sangue aí, ele cobre até mesmo a sua consciência. Mesmo o apóstolo João disse que mesmo que se a nossa consciência nos acusar, maior é o Pai do que os nossos pensamentos de acusação para nós mesmos. Vamos ver aqui, ó, Provérbios, capítulo 16, Provérbios 16, verso 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas Hashem pesa os espíritos. Então você tem que estar ciente que o Pai, ele está vendo o que está na sua mente, os seus pensamentos, na sua consciência. Então nós precisamos ter uma consciência pura. Nós precisamos saber que mesmo quando não tiver ninguém olhando, mas o Pai está olhando. Ah, não tem ninguém olhando, então deixa eu fazer esse negócio aqui, porque, olha só, meu irmão, quantas vezes a gente já viu pessoas praticando coisas assim, não é verdade? Mas nós precisamos corrigir isso. Nós temos que saber que os olhos do Pai estão sobre nós em todos os momentos, ok? Meus amados, vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu falei para você 2 áreas de batalha espiritual, que é a batalha da mente, e também falei sobre as 3 áreas da batalha a respeito da pureza, a respeito da santidade. No próximo vídeo eu vou falar o restante para você. Vou falar sobre a batalha do... Bom, eu vou citar no próximo vídeo, ok? Vou ficar por aqui. Não deixa de assistir o próximo vídeo, não deixa de assistir os vídeos que eu falei para você a respeito do descanso também, que vai ser muito bom, ok? Então vou ficar por aqui, que o Pai te abençoe. Assiste o próximo vídeo que eu vou continuar falando a respeito desse mesmo assunto.